Continua tramitando na Câmara de Ribeirão um projeto que quer aumentar o número de vereadores. A audiência pública solicitada por entidades está marcada para quarta-feira e a participação popular é indispensável. Na primeira sessão do ano, após o recesso parlamentar, a proposta de emenda à lei orgânica do município, que pretendia aumentar de 22 para 27 vereadores, foi retirada da pauta. Entidades e vereadores contrários comemoraram. E a audiência para discussão do projeto, que tinha sido marcada para o último dia 6, foi suspensa. No entanto, a matéria não foi formalmente retirada da Casa de Leis. O projeto não foi de autoria de um parlamentar. Então, o parlamentar que se manifestou falando sobre a retirada do projeto alegou que foi voto vencido, que eles não tiveram um consenso. Por isso, como ele não teria força de derrubar o projeto sozinho, o projeto continua ativo na Câmara para votação. O projeto foi mantido, então vai haver uma votação na Câmara para saber se muda de 22 para 27. O nosso pedido anterior a isso era uma audiência pública. Queremos que os vereadores ouçam a população de Ribeirão Preto. Eu acho que é o ponto de partida. Não só as instituições como a ACI, mas a população, as pessoas que votaram, né, de fato. A sociedade civil se organizou no movimento 22 Vereadores Bastam e insistiu que os atuais parlamentares discutissem o projeto com os munícipes. A nova audiência pública está marcada para quarta-feira, às 6h30 da tarde, na Câmara Municipal. Nós é que elegemos os vereadores, o prefeito, e não podemos falar, eu acho que aí é o grande gancho da nossa matéria, da nossa questão. Faz sentido uma votação para impactar 5 novos vereadores sem ouvir a população? Eu não entendi o motivo, mas alguns vereadores estão apoiando a causa, insistimos junto a eles e vai acontecer a audiência pública. As audiências públicas são mecanismos legais da democracia que integram o cidadão às decisões políticas. Para as entidades, a justificativa do projeto de querer aumentar a representatividade no Legislativo cai por terra, caso a própria Câmara não escute os anseios da população. Ter a audiência com certeza é uma vitória, esse projeto não ter passado aí só pelo Legislativo já é um avanço, mas agora nós, como entidades e sociedade civil organizada, precisamos estar presentes nesse momento, lá nesse dia da audiência, às 18h30, para que faça valer, né, para que toda essa movimentação não tenha sido em vão. O texto conta com a assinatura de 14 vereadores e, para aprovação, são necessários 15 votos favoráveis. Caso o aumento seja autorizado, os gastos da Casa de Leis vão subir, pelo menos, 15 milhões de reais. Entendemos que é uma movimentação política, até para dar abertura para outros candidatos que não conseguiram, nesse momento, acessar a Câmara dos Vereadores, por muito pouco. Entendemos também que não faz sentido, pela conjuntura econômica que estamos vivendo, essa mudança significativa no orçamento. Se esse orçamento existe, não estamos questionando a idoneidade do dinheiro, mas e sim a possibilidade desse dinheiro ser aplicado em outras áreas, saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, obras. Nós acreditamos que os vereadores que hoje são eleitos são suficientes para ter representatividade. Nós os colocamos, acreditamos na sua capacidade e não acreditamos que o aumento traga algum benefício no quesito de representatividade, que foi o que foi muito dito. Acreditamos que a mudança do diálogo, a comunicação com a população, a forma adequada de trabalho é o ideal para que haja essa maior representatividade. O número necessariamente não é o que vai fazer isso melhorar ou não. Enquanto os parlamentares insistem em aumentar o número de cadeiras, nas ruas a população fala em diminuir. 22 está bom demais, com um salário mínimo por mês está ótimo. Uma reunião por semana toda quinta-feira. Seria ótimo. Queria ver se aparecesse vereador lá na Câmara. Se você me der um carro para me falar o nome de um vereador aí, eu vou perder o carro porque eu não o conheço, não sei. Nunca vi na praça, os problemas a gente vê na rua, menos eles. É um gasto desnecessário, né? Podia investir mais coisas que precisam do que gastar, que não precisa deles, mas lá para quê? Tinha que ouvir mais as pessoas, a população, né? Tá bom demais, né? Isso é pensar aumentar o salário deles, outras coisas mais importantes, por exemplo, não se preocupa. Eles estão lá por conta da população, né, em primeiro lugar, então precisa da opinião pública. Esse convite está aberto a todos os eleitores de Ribeirão Preto que vá na Câmara dos Vereadores no próximo dia 15 e faça jus à sua palavra. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Para repercutir essa situação, está aqui no nosso núcleo de jornalismo o José Moacir Marim, do Instituto 2030. Marim, dá para aceitar uma decisão tão importante como essa, que traz grandes impactos aos cofres, ser tomada por vereadores sem ouvir a população? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores da TV Clube. Não, de forma nenhuma. Na medida que um vereador representa a população, a primeira obrigação dele deveria ser ouvir essa população. Então, sem dúvida nenhuma, não é aceitável esse posicionamento dos vereadores sem ouvir a população. As entidades, acho que isso é meio absurdo, as entidades precisaram solicitar uma audiência pública. Isso não deveria ser um preceito básico da Casa de Leis antes de discutir assuntos que impactam diretamente o cidadão, como esse, por exemplo, Moacir? Sem dúvida nenhuma, esse é o preceito básico da democracia. Por incrível que pareça, quando esse projeto começou a tramitar no final do ano, as entidades rapidamente precisaram se organizar e rapidamente saíram à procura dos vereadores para uma conversa, para um entendimento melhor, para a solicitação de uma audiência. Então, houve a necessidade de um amplo movimento da sociedade civil para transformar um direito básico num direito do povo. E deu para a gente perceber, ouvindo o povo aí nas ruas, na reportagem, a população é unânime. Tem gente que defende até mesmo a diminuição do número de cadeiras na Câmara. Sem dúvida, quando a gente ouve a população, muitas vezes essa é a manifestação da população, com a qual, nesse momento, nós não concordamos. A gente acredita que um número de 22 é um número bastante razoável para uma cidade que nem Ribeirão Preto, uma vez que cidades do porte de Ribeirão Preto, que nem São José dos Campos, tem 21 vereadores. Santo André tem 21 vereadores, Sorocaba tem 20. Então, para cidades desse porte, esse número de 22 não está um número ruim. Então, acreditamos que esse número é mais do que suficiente para a representatividade do povo, do cidadão. É um pouco de, talvez a palavra não seja essa, mas um pouco de falácia quando os vereadores dizem que aumentar para 27 é ter mais representatividade? Sem dúvida, porque veja bem, a não ser que haja uma reforma eleitoral ampla, quando você fala em representatividade, você está dizendo representatividade na zona norte, sul, leste, oeste do município. Isso não ocorre na prática. No atual sistema de eleição, você tem uma representatividade, de repente, concentrado mais numa região da cidade do que na outra. Então, o aumento do número dos vereadores não vai se traduzir num aumento de representatividade. Nós acreditamos que esse número é suficiente e acreditamos que o empenho dos vereadores pode resultar num bom serviço de representatividade, uma vez ouvida a população. José Moacir, vamos reforçar então a importância da população comparecer nessa audiência pública na próxima quarta-feira para fazer valer a vontade do povo de Ribeirão. Sem dúvida, uma vez que a gente verificou isso na prática, na conversa com os transeuntes na rua, é preciso que a população como um todo compareça maciçamente à Câmara Municipal na próxima quarta-feira. Por quê? Porque isso vai traduzir para os vereadores, talvez ainda indecisos, a opinião da população. Não só a população, como as entidades civis precisam se organizar e enviar os seus representantes. Nesse momento é fundamental um alto número de representatividade da população, das entidades civis, para que esse projeto de lei não siga adiante. E seguimos atentos também acompanhando aqui. José Moacir Marim, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Grande abraço, eu que agradeço. Até mais.